Vrá Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito ótimo com vocês. Hoje nós vamos conversar sobre a estreia da temporada da Amiga Genial, que é essa série da HBO que é toda inspirada na tetralogia napolitana da Elena Ferrante. A Amiga Genial é o primeiro livro dessa série, este livrinho aqui, que eu já comentei sobre ele aqui no canal, assim como eu já comentei de vários outros livros da Helena. Eu gosto muito da maneira como ela escreve, da maneira como ela constrói os personagens, eu gosto muito da temática, que ela fala muito desse universo feminino, ela narra os sentimentos das mulheres como ninguém. Eu queria muito comentar capítulo a capítulo com vocês, à medida que eles forem sendo lançados. Hoje a gente vai falar do primeiro capítulo, na semana que vem a gente fala do segundo e assim por diante, então vai ser muito gostoso porque quem estiver acompanhando junto vai poder ir dando as opiniões, vai poder dando pitaco. Uma coisa muito legal de fazer é reler o livro para acompanhar assim com as coisas mais frescas na cabeça, é bem legal. Mas também quem não leu o livro ainda, não tem problema porque a série ela tá tão maravilhosa que dá para entender perfeitamente tudo que acontece, não é necessário ter o livro de apoio. O Nando lá do canal Lidos e Curtidos também vai fazer uma maratona de vídeos, assim como eu, lá no canal dele. Então assim que vocês terminarem de assistir esse vídeo, corre lá pra ver a opinião dele, pra ver se é parecida com a minha. Eu também não sei direito quais foram as impressões que ele teve, a gente conversou bem rapidamente pelo WhatsApp. O mais legal dessa série é que ela foge completamente desse circuito americano. Ela se passa totalmente na Itália, mais especificamente em Nápoles, essa primeira parte. Então eles fizeram questão de manter esse cenário original do livro e eu achei isso o primeiro ponto positivíssimo. Tem uma coisa muito interessante que eles não falam nessa série o italiano clássico, eles falam o dialeto napolitano. Eu não sei muito bem a diferença entre os dois, porque eu não sei falar italiano, mas no livro a gente tem muito os personagens falando em dialeto, então achei isso também um outro ponto positivo da série. A direção é do Saverio Costanzo, roteiro adaptado é dele junto com o Francesco Piccolo. O que eu li é que a Elena Ferrante, embora não tenha sido uma coautora na escrita desse roteiro, ela o tempo todo fez uma espécie de consultoria, ela dava opiniões, ela se manifestava em relação às cenas, como que encaixa uma coisa na outra, para não perder a essência do que ela escreveu. Eu reli os primeiros capítulos do livro para confrontar com a adaptação da série. Tá muito fiel essa adaptação. Esse primeiro episódio, a gente vê a apresentação dessas duas amigas que vão ser a espinha dorsal dessa história da Amiga Genial. Então a gente vai ter a apresentação da Lenu e da Lila. A Lenu é feita por uma atriz chamada Elisa Geugênio e a Lila é feita pela atriz chamada Ludovica Nasti. Elas estão perfeitas, assim, o casting foi primoroso para escolher essas duas garotas. Essa história é toda narrada pela Lenu, que é a personagem que vai começar a contar essa história. A câmera o tempo todo tá ou focando na Lenu, ou a câmera é como se fosse os olhos da Lenu. E não é para menos, porque a gente tem como prólogo a Lenu começando a escrever essa história. Tanto no livro quanto na série, o prólogo ele acontece no tempo presente. Então a gente vê, a primeira cena é um celular, um smartphone moderno tocando, que é o filho da Lila ligando para Lenu, falando que a mãe dele desapareceu. E por conta desse desaparecimento da Lila que essa história toda acontece, porque ela começa a lembrar dessa amiga dela, uma amiga antiga, muito antiga, e ela fala assim: agora eu vou contar a nossa história do jeito que eu lembro da nossa história. E aí o primeiro capítulo a gente já vai lá pro tempo que é no pós-guerra, no pós-Segunda Guerra Mundial. E é muito legal, porque durante a história inteira a gente vai perceber que existe uma competitividade entre as duas. E esse primeiro episódio vai trazer a competitividade delas, só que a gente não sabe exatamente se essa competitividade é da Lenu apenas ou se a Lila também tem esse sentimento, porque o tempo todo ela fala: olha, eu sempre precisei ficar perto dela, eu sempre quis seguir tudo que ela fazia, eu não queria que ela fosse melhor do que eu queria ser melhor do que ela, só que é uma coisa da cabeça da Lenu. No livro eu tinha essa sensação o tempo todo e na série também eu tenho essa sensação de que essa competitividade entre elas é uma coisa talvez mais da cabeça da Lenu, que se mostra desde muito criança uma garotinha
de certa maneira insegura e querendo agradar os professores e querendo se sobressair de alguma maneira. E a Lila não, a Lila é uma criança mais independente, ela é mais agressiva, ela é mais dona de si, e a Lenu, ela fica o tempo todo querendo copiá-la de alguma maneira, segui-la, porque talvez se ela seguir essa nova amiga, ela vai ser uma pessoa mais inserida, mais segura, ela vai ser menos solitária. Então esse primeiro episódio foi muito legal porque mostra exatamente a personalidade de cada uma delas e como que surge essa amizade, como que esse ambiente da infância se forma. Um outro dado muito importante dessa história, dessa narrativa, para essa construção, é que no livro a gente via muito um ambiente de muitas famílias ali convivendo na mesma comunidade, e aí era um ambiente que todo mundo meio que sabia da vida de todo mundo, um ambiente bem provinciano mesmo, um ambiente que tem muita violência doméstica, que era uma coisa absolutamente naturalizada, e na série, nesse primeiro episódio, eles conseguiram condensar todas essas informações, sabe, desse ambiente da violência, desse ambiente que todo mundo meio que sabe da vida de todo mundo. Isso foi muito legal porque não se perdeu. Isso que vai permear todo o resto da história. Esse ambiente de fofoca, de inveja, de violência. Alguns elementos ficaram um pouco de fora, a gente não conseguiu perceber nesse primeiro momento ainda a relação da Lenu com os próprios pais, principalmente com a mãe, que nessa primeira parte do livro fica bem explícita a relação difícil que ela tem com a própria mãe, e esse é um elemento importante, na minha opinião, porque as relações entre mãe e filha nas histórias da Helena Ferrante são relações sempre complicadas, cheias de camadas, e eles não colocaram isso nesse primeiro episódio. O que eu compreendo, porque a gente tem como foco a apresentação das duas amigas. E eu espero que ao longo dessa narrativa, da adaptação, a gente consiga perceber essa relação da Lenu com a mãe. E também uma outra coisa que ficou de fora nesse primeiro episódio foi a relação da Lila com o próprio irmão, que também é uma relação bem próxima. Um outro ponto que eu acho que foi usado na medida certa foi a questão da narrativa em off, porque como essa história é contada pela Lenu nos tempos de agora, em muitos momentos vem aquela narrativa em off da Lenu contando o que está acontecendo. E eu tenho sérios problemas com narrativas em off, eu sempre acho que fica enfadonho, acaba se falando uma coisa que está sendo mostrada, mas não, eu acho que a narrativa ela veio como um complemento do que estava acontecendo na cena, foi aceitável ao meu ver, mas eu acredito que se diminuir um pouco essa narrativa e transformar mais em ação, em cena, ficaria mais interessante. Vamos ver como que vai continuar nos próximos episódios, né? Agora as outras coisas, falando dos outros detalhes, eu gosto muito da trilha sonora, é uma coisa bem italiana essa trilha sonora, me lembra um pouco Fellini, as trilhas sonoras do Nino Rota, tem alguns momentos que existe uma brincadeira com o suspense, das brincadeiras das crianças, gosto muito da fotografia, a escolha das atrizes, tá tudo lindo, minha gente, tá tudo lindo mesmo. E pra mim o resumo desse primeiro episódio é sobre o significado da infância, sobre o significado das amizades que a gente constrói, sobre as nossas inseguranças, tudo ali que acontece na infância e que de alguma maneira a gente carrega pra toda a vida. E aí eu peguei um trecho aqui pra ler pra vocês que eu acho que dá uma resumida do que é esse primeiro episódio, que é: quando se está no mundo há pouco tempo, é difícil entender que desastres estão na origem do nosso sentimento de desastre. Talvez nem se sinta a necessidade de compreender. Os grandes, à espera de amanhã, se movem num presente atrás do qual há o ontem ou o anteontem, ou no máximo a semana passada. Não querem pensar no resto. Os pequenos não sabem o significado do ontem, do anteontem, nem de amanhã. Tudo é isto. A rua é esta, o portão é este, as escadas são estas, esta é a mamãe, este é o papai, este é o dia, esta a noite. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Me contem aí o que vocês acharam desse primeiro episódio, caso vocês tenham assistido. Se vocês não assistiram, me contem quais são as expectativas de vocês. E vamos conversando, gente, sobre essa série maravilhosa, por favor. Um beijo, até a próxima. Tchau!